Vim comentar sobre essa observação que a Simone fez como um comentário num vídeo meu, que ela diz o seguinte: eu cuidei da minha mãe e hoje em dia já falei para os meus filhos que se um dia eu ficar igual, me coloquem em uma casa de repouso, só Deus sabe o que eu passei. E a gente precisa começar a falar sobre isso, porque é uma pauta muito importante pra gente que cuida, porque a gente acha, como eu sempre achei, que pausa pro Platão latindo. Eu sempre achei que colocar o meu pai numa casa de repouso era jogar ele fora no lixo. Essa era sempre o meu pensamento. Foi a primeira briga que eu tive com a minha irmã, quando ela veio falar. E depois teve uma segunda briga. E eu sempre briguei, porque eu sempre achei assim, ponto final. Só que o que aconteceu? Sabe quando a gente cospe pra cima e cai na testa? Foi exatamente isso. Eu não sou mais tão contra isso. Eu acho que a gente tem que pesquisar. Primeiro que eu recebi inúmeros relatos de pessoas que colocaram seus entes queridos em casas de repouso. E a pessoa tá melhor, e a pessoa tá bem. E eles também estão bem, estão conseguindo ter mais qualidade juntos quando estão perto, porque não é mais aquela loucura, porque, né, na casa de repouso a pessoa é assistida 24 horas por dia, então a pessoa tá despreocupada, se acostumou, teve um processo para se acostumar. Então eu comecei a ouvir um outro lado que até então eu não conhecia, porque eu nunca tinha falado isso em voz alta, eu nunca tinha contado para ninguém. Eu pensava assim, era só eu e minha irmã. Então a gente tinha algumas pessoas que tinham feito, outras não, tudo muito distante. E quando eu vim pra internet, eu estou vendo essas pessoas vindo dar os relatos delas nos meus vídeos, falando que colocaram e que foi maravilhoso. E eu acredito, não, as pessoas não estão mentindo. Então a gente precisa derrubar. Pausa pro Platão de novo. Meu Deus. Então eu comecei a olhar a partir desse prisma e comecei a ficar flexível em relação a isso. Porque se você tá exaurida, se você tá morta, se você não tá conseguindo, e você tem condições de colocar a pessoa numa casa de repouso, coloque. Vai ser bom pra você, vai ser bom pra todo mundo. Pra ele, inclusive, que tá sendo cuidado. Então, assim, a gente precisa ter essa mente aberta, gente, de que a gente pode mudar de opinião. Sabe? Eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião, pelo contrário, eu gosto de ver, eu gosto de ouvir as pessoas, eu presto muita atenção no que as pessoas falam, então eu tô sempre atenta, eu estou sempre aprendendo com alguém. E aí eu comecei a olhar pra isso. Então você aí que também é contra, começa a pensar, porque às vezes você tá passando mal aí à toa, sabe? Por achar que você tá sendo a salvadora da pátria. Ah, você não precisa se matar pra isso, pra se sentir bem. Você já é uma pessoa muito foda. Sabe? Independente se você tá cuidando ou não. Você não precisa se matar. A gente não pode morrer, gente. É sobre isso, entendeu? Eu quero que a gente continue vivo. Eu quero continuar vivo. Eu quero viver. Eu sou nova, eu só tenho 40 anos. Eu quero ter muita coisa pra ver. Eu sempre cuidei. Eu tô cansada. Eu cheguei no meu limite. E você? Você consegue admitir isso? Você consegue olhar pra isso? Consegue falar sobre isso? Porque eu consegui. Eu tô conseguindo. Já estou falando sobre isso. Já estou escutando as pessoas. Estou trocando com elas. Conversando com pessoas de casas de repouso, que tem uma melhor do que a outra, tem muita coisa boa, mas é um investimento. Então, abre a cabeça que nem eu. Quando a gente tem a mente aberta, a gente consegue ouvir mais lados e olhar por outras óticas, sabe? Isso amplia a nossa visão, porque às vezes a gente está enxergando só por um quadrado de sofrimento e tal, e de achismo, e de achar que é um mal e tal. E aí, quando você olha pro lado, tem um monte de outras pessoas querendo te contar sobre os processos dela que deram tudo certo. Então se abre pra isso. E eu sou a favor também, viu, Simone? Se eu tivesse filhos, eu não tenho, e eu percebesse que eu fosse ficar desse jeito, eu falo que eu já pagava eu tava juntando dinheiro já, tendo uma previdência privada, porque eu já sabia que, né, que eu não queria ter filho e que eu posso ficar sozinha, então eu já queria uma casa de repouso. Tem até planos agora, inclusive quero começar a pagar o meu. Porque ninguém é obrigado a me cuidar. Ninguém é obrigado a cuidar de mim. Eu tenho que me bastar. Então, se eu tô nova agora e eu já tive uma lição com o meu pai, por que eu não começo a pensar diferente, faço diferente na minha vida? Pra ninguém ficar obrigado a ser meu cuidador. Faz isso também, pensa nisso.